Olá a todos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, meu nome é Elísio. Eu estou fazendo esse vídeo, irmãos, para falar um pouco sobre o que está acontecendo na nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, não é o primeiro que vocês estão vendo, não será o único, não será o primeiro e nem o último vídeo que vocês estarão vendo ou estão vendo, né? Estão assistindo. Com certeza houve outros vídeos falando sobre isso, vocês já assistiram. E eu sou mais um católico que está também triste com o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu sigo os primeiros padres da igreja. Eu acompanho sempre o que os primeiros padres disseram. E nós vemos aqui, irmãos, né, em 1972, uma frase do Papa Paulo VI, onde ele cita, né, em sua carta: a fumaça do demônio entrou dentro do templo de Deus. Ele disse isso não apenas para enfeitar a carta que ele estava dizendo, que ele estava escrevendo, mas sim para mostrar para nós que realmente, né, a fumaça do demônio entrou dentro da Igreja Católica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Nossa Senhora de La Salette, ela também fala sobre isso, né? Em Garabandal, ela fala sobre o perigo do comunismo, né? Para aquelas 3 garotas, onde ela fez essa aparição, né? Em Garabandal, em 1961. E ela disse também para que as meninas passassem principalmente para o pároco da igreja local, sobre o que ela estava falando. E essas 3 noites, né, ficou conhecida como as noites dos gritos. Por quê? Porque todas as noites ela fazia então dava essa mensagem para as meninas, né? Nossa Senhora das Graças também profetizou o comunismo e a guerra civil no Brasil em Simples. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela é uma cidadezinha lá de Pernambuco. Isso aconteceu em 1936, para as meninas Maria da Conceição, 16 anos, e Maria da Luz, 13 anos. Ela também anunciou a respeito do comunismo dentro da igreja. Por que é que eu estou sempre citando sobre o comunismo? Porque Nossa Senhora sempre falou contra o comunismo. E os papas anteriores também falaram contra o comunismo, fizeram decretos e tudo mais, né? Eu estou aqui, irmãos, fazendo uma denúncia sobre o comunismo dentro da igreja. Mas não é uma denúncia minha, é uma denúncia de vários outros papas passados e principalmente pela Mãe de Jesus, a nossa mãe. Tá? Então o que está acontecendo? Estão criando uma falsa igreja dentro da verdadeira igreja. Isso aí não sou eu que estou dizendo, são bispos e padres também que estão dizendo isso, e eu concordo plenamente. Eles estão criando uma igreja falsa dentro da igreja verdadeira, né? Eles estão tentando entrar com um sistema marxista dentro da igreja católica. É triste isso, irmãos, muito triste, tá? E só não vê quem não quer. Tem um comunista, irmãos, um comunista italiano chamado Antonio Gramsci, né? Ele dizia que
o maior inimigo do comunismo é a Igreja Católica e que o comunismo só teria sucesso no mundo se a Igreja Católica fosse completamente destruída. Depois de tentarem de tudo quanto é jeito para destruí-la por fora, porém sem êxito, resolveram então o processo de destruição de dentro, né? Ou seja, por dentro da Igreja Católica. Quero dizer, irmãos, que eles estão assim camuflados, né? Essa teoria, ou pode-se dizer ideologia, melhor dizendo, marxista dentro da igreja, está camuflada na teologia da libertação, ou seja, ela está camuflada pela teologia de libertação, né, de Leonardo Boff, né, e que foi condenada pelo Papa Emérito Bento XVI em 2009. Né. A pergunta é: aonde o Papa atual entra nisso tudo? Pois é, irmãos, o Papa atual está sendo o único Papa que defende o comunismo, contrariando os vários documentos papais condenando o comunismo. Eu poderia colocar aqui N documentos papais de vários papas, João 23, Pio IX, né? São vários papas, tá, que condenaram a igreja, fizeram encíclicas, decretos, enfim, né? Porém, o Papa atual, nós não vemos nada a respeito do comunismo dentro da igreja. Nada contra. Melhor dizendo aqui, ó, entre parênteses, nada contra, entendeu? O comunismo dentro da igreja. O site exame.com, em seu artigo de 2016, diz que o Papa Francisco, numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica, respondendo a uma pergunta sobre... quero pedir desculpas aí, mil perdões pelos barulhos, né, porque eu estou num quarto aqui da minha casa e tem vizinho, né, e tal, então sempre alguém mexe numa coisa, fala alguma coisa e tal, às vezes um cachorro late, né, sabe como é que é, né? Tudo improvisado, né? Todos nós somos simples pessoas, né? Simples leigos, tentando, né, passando, né, na verdade, né, informações que muitas das vezes pessoas não sabem, né? Não conhecem, né? E então a gente usa o nosso próprio quarto como um estúdio, né? Ou uma sala. Nós não temos um estúdio apropriado para fazer esse tipo de transmissão, né, irmãos? Então, como eu estava dizendo, no site Exame, né, exame.com, vocês clicam lá, site exame.com, e tem outros sites também, né? Eu achei nesse aqui, mas com certeza tem outros sites também falando sobre a resposta que o Papa atual deu numa entrevista a um jornal italiano, né, chamada La Repubblica, ao responder a perguntas sobre uma sociedade de inspiração marxista. E ele respondeu: são os comunistas os que pensam como cristãos. Aí vocês vão falar: será que ele disse isso mesmo? Será que não houve alguma falcatrua ali, alguma troca de palavras, né, na hora de digitação? O que será que é? Bom, fica aí entre parênteses, fica aí um ponto de interrogação, então, para investigarmos a respeito dessa resposta, ao qual eu vejo perfeitamente que ele, então, né,
é a favor do comunismo dentro da igreja, né? Para dizer que os comunistas são os que pensam como cristãos, não tem outro entender de que o Papa atual ele puxa bem para o lado do comunismo. E isso é condenável pela Igreja Católica, né, irmãos? É condenável pela Igreja Católica. A Igreja Católica sempre condenou o comunismo, o sistema marxista, o socialismo, né? E o Papa atual, a gente percebe que, infelizmente, ele se mostra bem corrompido. Nós católicos entendemos que a infabilidade papal acontece mediante assim, a sua fidelidade na posição da igreja. A partir do momento que o Papa começa a olhar somente para as águas, né, irmãos, e não para Cristo, então ele começa a se afundar. Tem uma passagem, né, que podia colocar aqui, mas aonde Jesus chama Pedro para sair da barca. Né? Jesus chama Pedro para sair da barca e ir até o seu encontro. Eu vou ver aqui, irmãos, rapidinho. Eu gostaria de passar a passagem para vocês, que é bom que vocês também que eu não lembro, né? Eu não lembro o capítulo e o versículo, né? Mas aqui a gente pesquisa e rapidinho a gente chega, né? Pronto, aí o que eu faço? Eu pesquiso, simplesmente, né? Vai mostrar aqui, ó, Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 36, né? Tá? Mateus capítulo 22, versículo... Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 36. Perdão, senhores, meus irmãos. É a primeira vez que estou fazendo uma live assim, sabe, sobre isso, e a gente fica um pouco, né, meio tenso, né? E então, irmãos, voltando no assunto, então, nessa passagem, o que acontece? Jesus chama Pedro para ir até ele, só que Pedro, ele começa a caminhar bem sobre as águas, só que aí a água começa a dar aquele movimento, né? Aquele movimento começa a ficar meio que agitado, né? E ele olha para as águas e vê aquele agito das águas, ele fica com medo e começa a afundar, né? Ele começa a afundar. Então, irmãos, por isso que eu coloquei, né? Na verdade não foi nem eu que coloquei, foi uma amiga, né, que participa de um grupo que eu tenho, né, no WhatsApp, chamado Sagrada Família, e ela falou sobre isso, né, e eu achei muito bacana essa parte que ela falou, de que o Papa atual, né, e o clero, uma cúpula, né, do clero atual, eles estão olhando mais para as águas do que para Cristo, né? E aí o que acontece? Se olha mais para as águas do que para Cristo, começa a se afundar. E eu acho legal quando ela disse, né, que, não sei se foi dela, né, mas ela disse que as águas é como se fosse os humanos, né, as pessoas, né? É isso. E não, a gente não pode olhar para o ser humano, para as pessoas, e sim olhar para Cristo, né? Ele é Cristo, é pessoa, sim, mas ele não é do mundo, né? Ele vai dizer, né, em uma dessas suas conversas com Deus, das suas orações com Deus, ele vai dizer sobre os discípulos deles: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, né?
Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Então nós não temos que olhar para as coisas do mundo, e sim para as coisas do alto. E o que está acontecendo dentro da igreja hoje é que muitos padres e até mesmo os bispos, sem falar do atual Papa, né? Eles estão olhando mais para as pessoas, né? Para o homem daqui do mundo, esquecendo daquele que está no céu, das coisas do alto. E isso é triste para nós, muito triste, né? Então, irmãos, e aí a partir do momento que o Papa começa então a olhar para as águas, ou seja, para as pessoas, para o homem, né? E esquecer de Jesus, ele começa a se afundar. Ou seja, é o que está acontecendo com o pontífice atual. Ao longo dos 2000 anos de papas, alguns papas também olharam somente para as águas, porém existiram vários papas que honraram verdadeiramente a cátedra. Não sei se vocês estão vendo aqui o meu pastor alemão, tá? Tá aqui do meu lado. Passaram a olhar também somente para as águas, né? E deu no que deu para muitos papas aí também, né? Uns 266, né? Ou 67, alguma coisa assim, papas, até o Papa Francisco. Existiram papas que se preocupavam muito com o homem, no sentido de agradar o homem, né? O homem, mas não o homem com H, e sim o homem com... Não o homem com H maiúsculo, e sim o homem com H minúsculo, né? E é claro, né? A gente vai olhar para quem? Para os verdadeiros papas, né? Os verdadeiros santos papas, né? Que tomaram conta da nossa igreja nesses longos 2000 anos. Então, irmãos, existiram vários papas, né, que honraram verdadeiramente a cátedra. Esses sim foram o vigário de Cristo. Irmãos, eu não estou contra a igreja. Não, eu não estou contra a igreja. Eu estou contra o sistema. Não só eu, irmãos, eu falo eu, mas eu falo em nome de muitos que também estão contra o sistema, né, que foi implantado dentro da nossa igreja, a fim de destruí-la, implantando o socialismo revestido de teologia, de TL, para não falar completo, né? Que eu não sei como é que funciona esse negócio aí de direitos, essa coisa toda, né? Tem certas coisas que a gente não pode falar, pelo que eu aprendi, dependendo do assunto, senão o YouTube mesmo, né, pode... Bom, enfim. E esses são revestidos, né, de TL, né? Que por sua vez está então revestida do quê? De amor, tá? E acolhimento ao próximo. Ou seja, lobos em pele de cordeiro. E daí vem o pacote completo, né? O socialismo marxista dentro da TL, que vocês sabem o que quer dizer, certo? Que por sua vez, tá? Vem recheado, né, de modernismo e sincretismo religioso. E o que é sincretismo religioso? É aquilo que o Papa atual está pregando sempre. Que todos somos filhos de Deus, então não importa a religião A, B ou C.
Vamos todos viver em união, que tá tudo certo. Eu não sei se alguém, com certeza, claro, né? Vocês viram o que aconteceu lá no sínodo da Amazônia. Né? Não vou entrar aqui em detalhes sobre o que aconteceu, porque eu tenho certeza que muitos sabem muito bem o que aconteceu lá. E se não sabem, pode colocar aí um comentário perguntando o que aconteceu. E eu com certeza farei uma live como essa aqui. Um vídeo, né? Na verdade, que live eu acho que não entendo muito bem disso não. Eu acho que live é ao vivo, né? Ou não sei, né? Isso aqui é um vídeo que eu fiz e depois eu, coloco para os irmãos, tá? Eu ainda não estou pronto para fazer uma live ao vivo, eu acho. E aí coloque no comentário aí eu faço né? Falando sobre o que realmente aconteceu lá, ou colocarei links para que vocês também tem vários pregadores leigos, youtubers católicos leigos que também fizeram já vídeos sobre isso. Eu posso até colocar link para vocês, tá bom? E aí o que aconteceu lá foi muito triste, né? Esse negócio, esse lance de devemos acolher o próximo, amar o próximo. O Papa aí, ele está fazendo uma mistureba sobre o acolhimento e o amor, colocando nisso tudo aí o sincretismo religioso. Isso não é bom. Isso não é bom. Não se coloca tudo dentro de um liquidificador e bate e fala, tudo é de Deus. Tá bom, tá ótimo. O que importa é isso. Não. Não foi isso que a igreja... Não é isso que a igreja sempre nos ensinou e nos ensina, tá? Pelo catecismo da igreja católica. Não é isso. O catecismo da igreja católica ensina o quê? Que fora da igreja não há salvação. Qual igreja? Católica. Não tem outra. Existe outra igreja a não ser a católica? Não. É a igreja católica. Existem denominações, existem, sei lá, seitas, mas igreja mesmo verdadeira é uma só. A igreja que foi fundada por Cristo em Mateus capítulo 16. Né? E o Papa vem aí apoiando algumas práticas não aceitas pela igreja, né? Como o caso da união, né? De uma lei, na verdade uma lei civil da união homoafetiva, né? Ou seja, entre casais do mesmo sexo. Ele vem aí apoiando ONGs ligadas ao comunismo, né? Que nada tem de cristão. E isso nos deixa muito tristes e muito doloridos, porque nós, como membros do corpo de Cristo, tá? Membros do corpo de Cristo, nós sentimos esse flagelo, tá? Em que a igreja está passando. De qualquer forma, uma pessoa cristã, católica, que é favorável, segue, induz outros no caminho da ideologia marxista, com todo respeito, não poderia estar no trono de Pedro. Mas que seja cumprida a profecia, para que os verdadeiros católicos permaneçam firmes na fé, denunciando os graves erros que estão ocorrendo dentro da Igreja Católica, da Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós pretendemos fazer, não nos calar. Não nos calar. Não podemos aceitar isso na nossa casa, tá?
Sujeira na nossa casa a gente não pode aceitar. E a nossa casa, ela serve ao Senhor. A nossa casa serve ao Senhor. Amém, irmãos? E eu digo mais, eu morro pela igreja a qual eu pertenço, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria frisar, irmãos, que eu não estou aqui falando de política, na política, e sim de política na igreja. Pior, de política comunista dentro da igreja que eu amo e morro. A paz esteja com todos vocês, irmãos. E nós estivemos aqui unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu gostaria, antes de mais nada, de finalizar aqui, pedir para que, pelo menos, dê um like. Só isso, tá? Se não quiser escrever, não escreva, mas dê um like. Pode dar negativo também, não tem problema, tá bom? Mas eu tenho certeza que esse vídeo, ele merece like. Por quê? Porque realmente, irmãos, nós precisamos nos unir. Precisamos nos unir na onde? Como? Denunciando, sim, mas em que mais? Rezando o Santo Rosário. Sim, rezando o Santo Rosário. Mas o Santo Rosário é longo demais. Terço, rezo o terço todos os dias. O terço todos os dias. Eu, particularmente, estou pretendendo rezar o Rosário uma vez por semana. Eu rezo o terço todos os dias. Todos os dias. Mas eu estou escolhendo aí um dia da semana, talvez na sexta-feira, para rezar o Rosário. Tem pessoas que rezam o Rosário todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A nossa igreja está precisando muito, muito de oração. Nossa Senhora nos pede muita oração, viu? Em Fátima, ela pede rezar sempre o Rosário, porque o Rosário é a arma contra o inimigo que quer destruir a nossa igreja. E que não vai destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que fiquem todos na paz. E que tenham um bom dia e uma boa semana na graça de Deus, abençoada por Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.